Oi pessoal, mais um dia de volta, né, com vocês. Então, eu vou me explicar aqui, começar meu vídeo me explicando. Meu primeiro vídeo da semana passada, que eu fiz fora, né, fiz uma tomadinha externa, ó, eu conseguindo falar a palavra técnica já. Eu não tinha arrumado meu pau de selfie, então eu não tava conseguindo pegar imagens boas ou até mesmo o bombeirinho, né? Não pegou legal pra vocês. Mas eu descobri um botãozinho aqui, ó. Ai, Wanderlei, você me faz a maior falta aqui. Você acredita, gente? Vocês acreditam? Eu não sabia que dava pra regular o negócio. Agora eu regulei. Eu consigo, ó. Vou conseguir mostrar bastante coisa pra vocês. Nós vamos falar de um assunto também bem barra pesada hoje. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer outro caminho hoje, tá bom? Eu tenho um dentista já e a gente vai caminhar junto. Eu peguei meu óculos de sol, qualquer coisa eu não preciso voltar pra casa não. Então, anos atrás aqui passou um tsunami no Templo Cinza, né? Com movimento de dinheiro, de coleta. E aí, na minha antiga comum, ficou sem ninguém, nem porteiro, todos os envolvidos foram embora, todos, né? Eles foram obrigados por si só fugir, porque é fugir que eles foram. Todos fugiram. É assim que eu vou falar. Cada um deu uma desculpa e foi embora. Um dia nós chegamos na igreja, não tinha ninguém, nem porteiro, nem da administração. Tava todo mundo... Não tinha ninguém tava com a tornozeleira aqui, né? Porque aqui não tem. Mas todo mundo com o rabo preso, ninguém queria dar as caras na igreja. Bom, isso aí, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. É muita merda no ventilador pra ser jogada, né? Então, vou falar disso outra hora. Mas pra vocês poderem entender o que eu quero falar, tá bom? Então, aqui é onde eu moro. Há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos atrás, vem o Irmão do Brasil. Esse Irmão do Brasil, ele veio pra cá. Aqui ele trouxe seus filhos pequenos, ele era separado, né, casado a segunda vez do primeiro casamento. E ele chegou aqui, não tinha nenhum crente na cidade onde eu vivo. E ele começou a fazer visita. Tem um dom de evangelização esse irmão. Ele é japonês, né? Nacionalidade dele brasileira, mas japonês. E aí ele começou a fazer as visitas no sistema de formiguinha mesmo, sabe? Visitando, testemunhando as almas. Aí um irmão, né, que é assim, muito antigo, já não é mais aqui no Japão, ele pediu para ele atender umas reuniões familiares aqui, né? E com isso também foi chegando alguns irmãos. E não tinha igreja aqui nessa cidade, não tinha. Tinha só esse irmão. Aí foi concluído que ele poderia estar atendendo os cultos familiares aqui, né? Gente, de vez em quando eu olho para os lados, porque é um pouco abunai aqui, tá? Sei lá, sai um carro, uma bicicleta e me atropela. Um pouco perigoso. Então, aí esse irmão começou a fazer os cultos na casa dele. Tudo por conta dele. Todas as despesas por conta dele. Ele não tinha casa própria, era uma casa pequena. E começou a vir testemunhados, irmão de várias localidades, assim, perto das imediações aqui de onde ele morava, né? Daqui de onde eu vivo hoje. Muito bem. O que acontece? A obra de Deus cresceu aqui, através dele, da sua esposa. E foi alugado um salão para a igreja. Esse salão que foi alugado para a igreja é o que fica a 20 minutos aqui da minha casa, certo? Esse irmão testemunhou muita gente. Os cultos começaram na casa desse irmão. Quando foi oficializado, né, a ter os cultos oficiais aqui, pegou uma pessoa que na época morava lá em Tóquio. Pegou esse irmão e deixou ele de escanteio, que começou a fazer o trabalho de formiguinha. Esse irmão era músico oficializado. Com o passar do tempo, ele foi colocado para
encarregado de orquestra e depois para encarregado regional. Arigato. Aí eu tô atravessando fora da faixa, gente. Então aí que acontece? Ele ficou sendo encarregado regional por muitos e muitos anos e tal. Aí vinha aquela devastação, né? Com envolvimento de dinheiro, de coleta. Tudo da minha comum, tá, gente? Esse papo é muito pesado e uma outra hora eu posso abordar aqui. Eu tô começando esse vídeo pra você, falando sobre esse assunto, não querendo falar nesse momento, mas é porque, pra vocês entenderem a história do irmão que eu vou contar hoje, tá? Esse irmão, ele ficou por anos sendo regional, por anos, e o outro irmão sendo cooperador, vinha lá de longe, tá bom. Aí eu não quero entrar por menores porque não vai valer a pena, né? Bom, com o envolvimento, todo o problema que teve com a parte financeira da igreja, né? O pessoal que foi engordando suas contas com o dia da coleta, pois é. Então, todo mundo teve que ir embora, foram embora pro Brasil, fizeram suas vidas e muito bem feita, né? Bom, o irmão, que a obra de Deus começou há mais de 20 anos na casa dele, ele começou a atender logo em seguida, logo em seguida ele começou a atender uma outra igreja, uma outra salinha, onde tinha pequenos grupos de irmãos e ficava um pouco distante daqui para eles virem congregar. Então eles pediram encarecidamente se não poderia atender uma obra lá para eles, né? Aqui a Irmandade é todo complicado, tá? Aqui o horário de trabalho é difícil, tem gente que trabalha em 2 turnos, né? E trabalha de sábado e domingo, folga na semana, então houve essa carência nessa cidade. Aí o irmão foi levado para lá, o irmão que era da minha cidade, que a obra de Deus começou há mais de 20 anos na casa dele. Mais uma vez passaram por cima do irmão, levaram ele para esse lugar. Eu até cheguei a congregar lá algumas vezes, mas não virou. Não virou porque até a família que pediu os cultos lá não estava indo frequentemente. E tem toda a questão financeira, né? A congregação agora parece que já oficializou a obra de Deus aqui legalmente no Ministério da Cultura, mas há até pouco tempo atrás não estava oficializado. Então não poderia ser alugado prédios em nome da igreja, tem que ser em nome de alguém. Então o irmão não podia se responsabilizar. Porque esse irmão amigo meu, amigo nosso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção quanto ele gastou aqui para favorecer a obra de Deus. Não para a sua glória, não, porque ele queria o bem da obra de Deus, o bem da pessoa, da alma. Ele não queria saber da igreja, não é do prédio. Ele ia buscar 2 horas daqui irmãos para vir congregar. Tudo por conta, sabe? Ele levava e buscava. Esse irmão acabou que fechando, né? A salinha não prosperou lá. Não deu certo, não tinha como prosperar lá. Muito bem. Gente, eu vou cortar um pouquinho aqui. Gente, você sabia que aqui é um cemitério? Tem nada a ver com o vídeo, mas eu acho tão estranho. Eles cobrem as estátuas. Olha, eu vou filmar aqui pra vocês. Será que eu consigo? Não consigo. Gente, eu sou péssima. Depois, outra hora eu filme, tá? Perdoa, eu sou toda complicada pra fazer essas filmagens. Então, aí eu mudei de pista porque tá muito sol. Apesar do sol, gente, tá frio, tá? É um ventinho gelado. Aí esse irmão, o que acontece com ele? Ele pegou e... Ele pegou, meu amigo. Ele pegou e voltou aqui para a igreja e já com o novo ministério de novo, gente. O novo ministério de novo. Todo o ministério tinha saído da igreja, não existia mais, ficou sem ninguém. Esse irmão então, que foi levado para outro estado, morando aqui do lado da igreja, que não tinha ministério, não tinha ninguém. Ele foi levado, atravessar aqui. Ele foi levado para atender uma obra que não tinha nada a ver com ele, sabe? No outro estado.
e que morava 20 minutos da nossa região aqui, onde atenderia os cultos, onde começou a casa dele, na casa dele os cultos, né? Aí, gente, quando ele voltou, ele começou a atender provisoriamente os cultos, né? Provisoriamente. Tudo começou aqui no meu estado, na casa dele, não tinha ninguém. Então vamos recapitular. E conforme foi chegando brasileiro, aqui não tinha brasileiro, irmãos, né? Ele foi deixado de lado, pegaram um irmão que não tem nada a ver, levantaram como cooperador, morando mais de 2 horas da nossa cidade para vir atender o culto. E o irmão que começou na casa dele, o culto, foi deixado de lado mais uma vez, né? Aí, gente, esse irmão, ele começou a atender os cultos provisoriamente aqui. Começou a atender provisoriamente até levantar um novo ministério. Então a Irmandade começou a ficar feliz por ele, porque tudo começou através dele aqui. Então ele estava bem contente, né? Ele não tocava mais assim na orquestra, que é pouquinho músico, mas ele começou a atender os cultos. Os cultos estavam bem gostosinho com ele, sabe? Não era aquela coisa, mas era gostoso o culto, era muito gostoso o culto com ele. Porque a Irmandade, cada um tem uma opinião, né? Sobre o que é um culto bom e sobre o que não é um culto gostoso, né? Cada um tem sua opinião, né? Então, o que acontece? Ele passou a atender meses ali o culto, meses e meses. Aí o que aconteceu? Um outro estado tinha uma outra congregação falida, sabe? Falida. Então, uma congregação falida, porque aqui tá cheio de congregação falida, tá? Aqui só tem um ministério montado, mas não tem gente para ir atender. Ou não tem gente para ouvir o que eles estão falando lá. Tá cansado de blá 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 já. Então, mas eles não conseguem entender isso, né? Que a congregação precisa de um renovo espiritual. E não de homens colocados por escolha deles, porque vai ficar tudo num grupo fechado, né? O que acontece ali entre 4 paredes fica só entre eles. Então, eles não tá ligando para isso daí, que a Irmandade não tá indo para a igreja, eles não ligam. E todo santo culto é só pedição de dinheiro, o povo não aguenta mais, o povo não tá mais dando dinheiro. Bom, enfim, vamos lá. Aí, gente, esse amigo nosso, esse irmão, ele pegou, começou a atender de provisório, né? Com o passar do tempo, essa igreja falida, um dia nós estávamos todos reunidos numa igreja no prédio da prefeitura, né? Aqui é bem comum, até mesmo em outros países, Estados Unidos, outros lugares, também é comum alugarem espaços do governo, que é barato, como se fosse teatros, né? Agrega bastante pessoas e por um preço bom. Muito bem. Aí, todos reunidos, os irmãos do Brasil, um dos irmãos passou na minha casa, inclusive, antes de ir pra lá, um ancião do Brasil passou na minha casa e falou que ia ter novidade. Eu não procurei pesquisar muito, mas ele falou assim, antes da gente congregar, eu vou contar pra você de primeira mão. Vai ter um ancião novo aqui, responsável pelo Japão, mais um. Naquela época, né, gente, já faz muito tempo, tem mais de 8 anos isso. E aí ele me falou, o pior é que o irmão também estava na minha casa. Eu não sei, sabe, se eu enfiava minha cara dentro da terra que nem uma avestruz, porque a minha indignação foi tanta que o irmão ancião que contou pra mim, ele ficou até meio sem graça por ter contado pra mim, porque a minha cara falou por mim, né? Como eu falo pra vocês, né? O corpo também fala, não é só a boca. Queridos, nós estávamos congregados onde esse irmão atendia, numa salinha da prefeitura. E lá foi resolvido que ele continuaria lá mesmo, onde não prosperou, onde não virou nada, e ia chegar um novo ministério lá para minha região, na minha antiga igreja, na minha antiga comum, né? Muito bem. Aí eles começaram a vir para cá. Quando acabou essa reunião, todo mundo feliz, os futuros cooperador de jovem, cooperador de adulto,
Eles estavam muito contentes na porta, mas a gente não imaginava que era isso, essa notícia. Eu vou falar pra você, a bomba, né? A bomba, porque a gente se libertou de um ministério corrupto. Gente, eu sei, sabe? É pesado o que eu tô falando, mas é verdade. Porque não tinha um que se salvasse ali, naquela época. Todos envolvidos, todos, com a parte da coleta. Desde de jovem, de adulto, porteiro, da administração, né? Não vou falar que acabou em pizza. Não acabou em pizza porque todo mundo debandou, né? Bom, esse irmão, colega nosso, amigo nosso, né? Mais uma vez ele foi jogado para trás. Quando apresentou o novo ministério, era um novo ministério de outro estado, que mora a mais de 2 horas daqui da minha região, né? E colocaram ele, veio todo mundo, veio a Obra da Piedade, veio cooperador de jovens, veio tudo de lá, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Será que aqui na nossa região não tinha ninguém digno? Será? Tá certo, eu não queria pegar essa bomba, gente, Deus me livre. Pegar uma igreja falida, minha mãe sempre fala, essa igreja aqui nossa, é comércio queimado. É um comércio queimado mesmo, né? Porque eu tava com dó do próximo que ia pegar. A igreja ficou destruída. O povo tudo debandando. Ninguém mais ia para a igreja. Até um dia que a minha irmã estava no culto, eles moravam aqui na época, passou um recado para mim no Message e falou assim: Lu, não tem ninguém na igreja, só tem eu. Não tem ninguém para atender o culto, não tem organista, não tem ninguém, só tem eu aqui. Bom, esses irmãos que vieram começaram a atender a obra de Deus aqui. Eles falam obra de Deus, né, gente? Mas atendendo os cultos. Mas agora que vem o meu assunto. Eu prolonguei um pouquinho a conversa para vocês poderem entender o que eu tô querendo explicar, sabe? Pela minha indignação, né? Esse irmão, ele perdeu o lugar de atender, que era no estado próximo, porque lá não foi para frente, pouquinha gente, não deu para manter o prédio, enfim, né, não deu para manter as despesas lá, não deu certo. Ele teve que voltar, ficar sendo um irmão normal, né, sem ministério, sem nada. Porque daí, uma vez que ele foi para cooperador, ele não era mais encarregado regional. E aqui a gente ficou mais de 5 anos sem encarregado de orquestra. Tinha encarregado de orquestra. E ele também não podia atender o ensaio. Quando veio esse novo ministério para cá, ministério falido do outro lugar, gente, quando eu falo ministério falido, é falido mesmo, tá? É literalmente falido. É pessoa que não acrescenta em nada. Não, eu tô falando espiritual. Eu não vim falar aqui, não tô fazendo julgamento pessoal deles, não é isso. Eu tô fazendo só minha opinião é julgamento, minha opinião sobre a parte espiritual, né? Então colocaram pessoas bem juvenis aqui, espiritualmente falando, para atender a obra de Deus, atender a carência da irmandade que já está e que chega, apoio e base psicológica, sabe? Uma palavra de amor, de carinho, porque eles sabem que eles pensam que dar amor e carinho para a irmandade é tratar bem só lá na igreja, pela frente, né? E fazerem as suas panelas, que é o que eles gostam de fazer, porque eles são amigos de longa data. Então quem chega não pode falar uma verdade, porque se torna inimigo deles. Se você falar assim, olha, irmão, isso aqui tá tendo muito desperdício, né? A gente tem que melhorar isso. Afinal, todo mundo colabora com a coleta. Aí você é mal vista, sabe? Você não pode falar. Eu vou falar por mim, eu acabei sendo mal vista na igreja, mal vista entre aspas, né? Porque eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre colaborei com tudo que precisou. Então, quando eu comecei a ver as coisas, meu dinheiro indo pro ralo, eu comecei a achar ruim, sabe? Então eu cheguei, falei pros irmãos, falei, não é certo. A gente ajuda com as coisas e vê tanto desperdício, né? Enfim, quando esse irmão voltou pra cá que eu falo, pra mesma igreja, com um novo ministério montado, sabe o que foi dito pra ele? O irmão, por favor, não congregue mais, tá?
Porque o irmão vai constranger o novo cooperador, uma vez que o irmão já atendeu e a Irmandade se apegou ao irmão. Então, irmão, a partir de hoje não vai mais para os cultos, fique na sua casa. Para a Irmandade não ficar dividida. Falou bem assim para ele. Agora, gente, eu vou falar aquela palavra que eu sempre falo. Ai, agora me deu calor. Põe a mão na consciência, passa um álcool gel na sua consciência e fala pra mim. Um irmão que começou a obra de Deus aqui, na casa dele, com todas as despesas dele, todas, tudo da Irmandade era na casa dele. Quando começou uma obra de Deus aqui, levantaram outra pessoa. Quando essa outra pessoa saiu, todo o ministério saiu, trouxeram um outro povo de uma igreja falida. Falida mesmo. De o povo não ter o que pregar, né? A Irmandade anseia por justiça, anseia, sua alma clama, a alma da gente clama por uma palavra, né? Lá não tinha mais ninguém. Ninguém aguentou. Foram para o Brasil e outros foram embora. Não congregaram mais, foram para outras igrejas, procurar outros lugares para congregar. E aí, veja bem, esse irmão ficou, o irmão sem lugar para ir. Ele não era mais nem cooperador, ele já não era regional, ele não era encarregado de orquestra, ele não era mais nada. Esse irmão era japonês. Ele tinha anos, estava perto de aposentar já na empresa que ele trabalha. Ele lê, fala fluentemente, ele escreve kanji. Ele é um japonês, gente, japonês. Inclusive ele tinha até mudado, eu acho que a nacionalidade dele para japonês, né? Porque acho que para ele ser funcionário direto da empresa, ele tinha que ter a nacionalidade, na época, não, hoje isso não mais, japonesa. Ele estava acabando os dias dele na depressão, porque tudo que ele construiu com o trabalho dele, né, gente, o trabalho dele de fazer visitar almas, viajar lá para longe, sair de um serviço, gente, de fábrica e viajar horas e horas e horas debaixo de frio, de neve, sabe? E com o passar do tempo, foi muitas pessoas prosperando espiritualmente, foram crescendo espiritualmente e a obra começou a florir aqui através dele e da esposa dele. E ele foi uma vez jogado para o lado, aí veio a segunda vez, ele foi jogado para o lado, na terceira vez quebraram as pernas do irmão, tá? Então aqui vai ficar o meu relato para vocês. Aí um dia, esse irmão era, de todos os irmãos que eu conheci aqui no Japão, esse era o único irmão que eu pensava que eu tava acenando, que eu vi uma pessoa que trabalha comigo lá no fundo. Esse era o único irmão que a gente falava assim, esse nunca vai embora, né? A casa dele quase quitada, né? Estava bem estabilizado financeiramente, os filhos estudaram aqui, nem falavam português, né? Os dois filhos desse casal. E ele acabou indo embora. Ele chegou na idade de 60 e poucos anos, ou 60 anos, e falou assim pra mim, Luciene, eu ia muito na casa dele, porque a casa dele era uma casa que a porta nem ficava trancada. Acabava o culto, a Irmandade em peso ia lá, há muitos anos atrás. Porque ele é o único que tinha casa própria, tinha órgão, piano, e os músicos podiam se reunir lá, tocar. Eu sentava no piano, eu sentava no órgão, tocava com outras organistas. Eu não sou organista, vocês sabem, mas eu toco. E a gente passava madrugadas lá, várias madrugadas lá, de sábado pro domingo. Cada um levava uma coisinha para comer, um café, porque era muita gente, se reunia ali. Ele sempre recebeu a gente na casa dele, toda a Irmandade. Um dia, perto dele ir embora, ele falou assim, Luciene, eu nunca pensei que aos meus 60 anos de idade eu iria embora pro Brasil sem nada. Minha vida tá aqui, minha vida inteira tá aqui. Minha vida era para ficar aqui no Japão, criei meus filhos aqui, ele ia se aposentar aqui, né? Pelo tempo de trabalho dele aqui. Ia continuar, a casa dele estava quase quitada, não tinha mais criança. E um dia ele falou, eu tenho tanta depressão, tanta angústia, porque ele foi proibido de ir na igreja, para não constranger o novo corpo ministerial da igreja. Ele falou assim, tem dia que eu tenho vontade de pegar meu carro e tacar na parede, sabe?
vindo pra casa, ele trabalhava longe da onde ele morava. Tem dias que eu tive vontade de bater meu carro no poste e perder minha vida, porque eu sou obrigada agora a não ir pra igreja para não constranger um irmão. Agora eu falo pra vocês, sabe? Deixa seu comentário aqui, sua opinião. Essa é mais uma história que eu tenho para contar para vocês aqui do Japão. O Japão financeiramente para quem trabalha, né? Porque quem não vem pra cá e acha que a vida é tudo uma maravilha sem trabalhar, você vai ficar debaixo da ponte. E nem debaixo da ponte você não pode ficar, que o governo não deixa. Aqui não pode ter maloqueiro, sabe? Desabrigado, não pode. Ele não pode. Então, tem que trabalhar. Então o trabalho aqui é difícil, mas se trabalhando todo mundo tem. E na fábrica é assim. Aonde come o chefão bem maioral, come a gente, um simples operário. Não tem essa divisão. O mesmo restaurante que uma pessoa de condições pode, eu também posso. Aqui é diferente do Brasil nessa parte. Então se trabalhar aqui, se vive bem sim. Tá bom? Hoje esse irmão está no interior do Brasil. Deus levantou a cabeça dele, ele foi sem nada. É com muita tristeza que eu falo isso, porque a irmã era a irmã da casa, bem mais senhora que eu. Ela tinha uma dedicação com as coisas dela na casa dela para receber a irmandade. As coisas dela tudo sempre muito impecável, muito linda. Quando ela foi embora, ela não pôde levar quase nada, porque é difícil levar as coisas daqui. É muito caro para levar. Para comprar a gente compra, né? Mas para levar é o difícil. Então, essa história que eu venho contar para vocês hoje, nessa caminhada aqui, tá bom? Gente, tô aproveitando pra contar pra vocês, pra você que tá me assistindo, que me conhece essa história, é ele mesmo, é esse irmão mesmo. Eu tenho notícias dele, que ele tá muito bem, Deus tem abençoado, sofreu muito quando chegou no Brasil, chegou numa idade já difícil, né? O Brasil sempre teve crise, mas eu quero finalizar esse vídeo falando, ele falou pra mim no dia que foi buscar umas plantas na casa dele, porque quando vai vender a casa, tem que tirar tudo, nem as plantas pode ficar nada, eles querem a casa lisa, pode ficar nada. Então eu falei, se fosse o irmão, quero ressaltar, ainda tem um agravante nisso. Quando esse novo cooperador que atendia aqui a comum estava trabalhando ou estava viajando, o ancião, muito cara de pau, ligava para ele, não pode atender o culto, ele tinha que ir para cobrir buraco. Só quando esse irmão não poderia estar atendendo os cultos para nós, eu ia vir ali, mas não vou não. Que ele tinha que ir, aí eu fui pegar as plantas na casa dele, eu falei, mas por que o irmão continua fazendo isso? Tá trazendo muita angústia pro irmão. Não vai, irmão, não vai não, atender os cultos assim, só quando o irmão serve para fechar, cobrir vaga, porque a pessoa não tá, porque ele não pôde ir, perdoa gente, meu braço tá doendo. Então, o que acontece? Ele falou, não, eu tenho que ir porque se eu não for, eles vão acabar comigo. Quando eu chegar lá no Brasil, eu não vou ter nem carta, não vou ter nada. Eles vão me destruir, eles vão acabar comigo. Então eu vou até o fim. Então só Deus e eu e mais meia dúzia de gente sabe o que o irmão passou aqui. Só. Porque não foi fácil para ele. Ele foi jogado pro lado, sem dó, sem piedade. Fizeram dele um tapete, tá bom? Isso que eu tenho pra hoje, tá? Isso que eu tenho pra hoje. Nós vamos nos falando nessa minha caminhada, já tô chegando. Então, pessoal, é só tristeza, sabe? Eu acredito que o irmão, ele tá na Matrix, porque é muito antigo, né? Na igreja, na CCB, ele acredita que a justiça vai vir do alto na vida dele. Ele tem essa convicção.
Eu acredito que vai mesmo, sabe? Por quê? Porque Deus é justo. Deus tá além de todas essas coisas, né? Então fico aqui, vou me despedindo de vocês, já tô chegando onde eu tenho que chegar. E sem palavras. Sem palavras mesmo. Pra você que tá chegando agora, que é novo por aqui, meu nome é Luciene, direto do Japão, fazendo o meu desabafo, contando os fatos que ocorreram, que acontece por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um forte abraço.